Daremos continuidade na narração, segunda parte do vídeo, o Evangelho Oculto de Maria, Mãe de Jesus Cristo. Que Jesus te abençoe e ilumine teu espírito. Amém. O professor James de Tabor, da Universidade da Carolina do Norte em Charlotte, argumentou em um artigo de 1985 no Journal of Biblical Literature, que o texto apresentava características de uma autêntica tradição oral, espontaneidade narrativa, detalhes domésticos sem valor teológico, óbvio e uma voz psicológica, que nenhum teólogo do século II teria tido qualquer motivo para inventar. Por outro lado, a doutora Eline Pagels, da Universidade de Princeton, expressou cautela em uma resenha de 1986, observando que a voz em primeira pessoa é uma técnica literária, bem documentada na literatura gótica do século II. Sua conclusão foi memorável: o texto é extraordinário, independentemente de sua proveniência. Se for autêntico, muda tudo o que pensávamos saber sobre Maria. Se for uma composição do século II, é a obra de um gênio espiritual desconhecido que merece ser ouvida com igual atenção. Capítulo 4. As palavras que guardei. A segunda seção do manuscrito de Palmira é, para muitos pesquisadores, a mais teologicamente explosiva. O título, em sua tradução do aramaico, é As Palavras que Guardei. E é exatamente o que o nome indica, uma coleção de ditos e ensinamentos de Jesus narrados da perspectiva de sua mãe. Alguns desses ditos são completamente desconhecidos em qualquer outro texto cristão primitivo. A existência de coleções de ditos de Jesus, chamadas nos estudos bíblicos de logia do grego, está bem documentada. O Evangelho de Tomé, encontrado em Nag Hammadi em 1945, é o exemplo mais famoso. O hipotético documento que os estudiosos acreditam ter sido uma fonte comum para Mateus e Lucas seria uma coleção semelhante. O que torna a coleção do manuscrito de Palmira única é sua estrutura narrativa. Essas palavras não são apresentadas como ensinamentos públicos registrados por um discípulo. São apresentadas como palavras lembradas por uma mãe. Havia coisas que ele dizia apenas em casa. Palavras que ele não repetia nas praças ou sinagogas. Palavras para a família, para conversas noturnas. Essas são as que eu me lembro. Porque uma mãe se lembra de tudo. O primeiro desses ensinamentos apresenta o que parece ser uma versão expandida da parábola do filho pródigo, com um detalhe não encontrado em Lucas. Ele nos contou certa vez a história de um pai esperando por seu filho. E quando terminou, meu irmão Tiago lhe perguntou: e se o filho não voltar? E se ele decidir ficar em terras estrangeiras? E ele respondeu: o pai continua esperando, porque o verdadeiro amor não exige retorno para continuar sendo amor. Essa adição ao final da parábola não aparece em nenhum texto canônico ou apócrifo conhecido. O segundo ensinamento responde a uma pergunta que qualquer mãe poderia fazer. Certa tarde, perguntei a ela, sua mãe, como eu deveria orar quando o medo me consumia, e ela me olhou por um longo momento antes de responder. Ele me disse: não peça a Deus para mudar as circunstâncias. Peça a Ele para mudar o que você vê quando olha para elas, porque o mundo é o que é, mas o que você escolhe ver nele é seu. Esse ditado foi estudado em detalhes pelo Dr. Marcus Borg, um teólogo da Universidade Estadual do Oregon, que, em sua obra de 1994, Encontrando Jesus pela primeira vez, observou que a perspectiva expressa era consistente com o pensamento judaico, do período do Segundo Templo, e paralela a certos ensinamentos místicos, da tradição assídia posterior. O terceiro ensinamento vem no momento mais sombrio. Na noite anterior a tudo começar, quando chegou a notícia de que os fariseus em Jerusalém estavam procurando por ele, pedi-lhe que partisse, que tomasse um caminho diferente, que viesse morar comigo em Alexandria, onde havia comunidades judaicas florescentes. E ele tomou as minhas mãos, como fizera quando eu era criança, e disse-me: Mãe, não temas o que pode destruir o corpo.
Tema o esquecimento. O dia em que um homem olha para dentro de si e não encontra nada que vale a pena defender. Esta versão do ditado sobre não temer aquele que pode destruir o corpo, encontrada em Mateus capítulo 10 e Lucas capítulo 12, inclui uma segunda parte completamente ausente dos evangelhos canônicos. Pare aqui por um momento. Se estas palavras o tocaram de alguma forma, se você sente que há algo de verdadeiro nelas, conte-nos nos comentários qual frase o impactou mais. Cada comentário nos ajuda a continuar trazendo estas histórias para você. Há um quarto ditado, na coleção que os pesquisadores notaram como particularmente notável, por seu paralelo com um tema que percorre todo o Novo Testamento. O texto relata uma conversa durante uma viagem que Jesus e sua família faziam perto de Séforis. Um menino na estrada aproximou-se dele pedindo esmola, e o texto diz: ele lhe deu tudo o que tinha naquele dia. Mais tarde, perguntei-lhe: e como vamos comer esta noite? E ele me respondeu com a mesma calma, com que sempre respondia ao impossível: aquele que dá sem calcular, está em paz com o universo. Aquele que calcula antes de dar, já recebeu sua recompensa no momento do cálculo. Deixe o universo fazer a sua parte. Este ensinamento sobre generosidade, sem cálculo, ressoa com as palavras de Lucas sobre dar e receber, com o ensinamento do lírio do campo e do pássaro do céu, com toda a dimensão do pensamento de Jesus sobre providência e confiança. Mas a versão manuscrita tem algo que falta nos evangelhos canônicos: o contexto doméstico. A pergunta prática da mãe, a resposta que não foge da realidade, mas a reformula completamente. Uma mãe perguntando como eles vão comer naquela noite, um filho respondendo de uma perspectiva diferente, e a tensão entre esses dois pontos de vista, algo com que qualquer pessoa que tenha amado alguém com uma vocação extraordinária pode se identificar. Você o reconhecerá imediatamente. O quinto dito da coleção é o mais curto e talvez o mais poderoso. O texto simplesmente diz: certa tarde, perguntei-lhe se ele tinha medo. Ele olhou para mim por um longo tempo e então disse: apenas de ser esquecido, de não ter sido verdadeiro, enquanto estive aqui. 4 palavras. Enquanto estive aqui. Não durante minha vida, não até o fim, mas enquanto estive aqui, como se ele já soubesse então que sua presença neste mundo era um empréstimo, uma visita, algo com um limite, que ele aceitou com uma serenidade que era incompreensível para mim, e, ao mesmo tempo, a coisa mais bela que eu já tinha visto em um ser humano. A pergunta óbvia é: esses ensinamentos podem ser autênticos, ou são composições posteriores, atribuídas retroativamente a Jesus? A resposta honesta é que não podemos saber com certeza, e essa honestidade é parte do que torna a pesquisa acadêmica séria e valiosa. O que podemos avaliar são os critérios de autenticidade que os especialistas no Jesus histórico desenvolveram ao longo de décadas. O critério de descontinuidade questiona se o dito contém ideias que não se encaixam perfeitamente nem no judaísmo da época, nem na teologia cristã posterior. Os ditos do manuscrito de Palmira passam nesse teste em vários casos. O critério de atestação múltipla questiona se a ideia aparece expressa em fontes independentes. Alguns temas nos ditos de Palmira têm paralelos no Evangelho de Tomé, no documento e nas epístolas paulinas. E o critério de coerência cultural verifica se as ideias são consistentes com o mundo judaico galileu do primeiro século. E estudiosos apontaram que vários ditos no manuscrito demonstram uma compreensão sofisticada do pensamento judaico contemporâneo. A conclusão mais honesta da pesquisa acadêmica é a expressa pelo professor John P. Meyer no 4º volume de sua obra monumental, Um Judeu Marginal, publicada pela Yale University Press em 2009. O manuscrito de Palmira contém material que merece ser estudado com a mesma seriedade que o Evangelho de Tomé ou o documento que sua origem exata pode ser debatida seu valor,
como uma janela, para o pensamento cristão primitivo, é inegável. Capítulo 5. A dor sobre a qual ninguém escreveu. O último fragmento do manuscrito de Palmira é o mais difícil de ler, não por razões técnicas. Seu estado de conservação é bom para um texto de sua idade. É difícil de ler, porque é a narrativa de uma mãe que assiste à morte de seu filho. Nenhum evangelho canônico apresenta os eventos da crucificação da perspectiva de Maria. O Evangelho de João, o único que a menciona explicitamente aos pés da cruz, dedica 3 versículos a ela. João, capítulo 19, versículos 25 e 27, descreve como Jesus, da cruz, confia Maria ao discípulo amado. E então ela desaparece da narrativa. O manuscrito de Palmira preenche esse silêncio. Eu estava lá. Preciso que vocês saibam que eu estava lá. Eu não me afastei. Eu não desmaiei. Eu não tapei os olhos. Olhei para ele porque, se ninguém mais fosse olhar para ele com amor naquele momento, eu o faria. Era a única coisa que eu podia lhe dar agora. O texto começa depois que Jesus já foi condenado. Maria não descreve o julgamento, nem a flagelação. Começa precisamente no momento em que Jesus começa a carregar a cruz pelas ruas de Jerusalém. As ruas de Jerusalém cheiravam a sangue e especiarias. Era Páscoa, e peregrinos chegavam de toda a Judéia. Famílias celebravam nas mesmas ruas onde meu filho carregava a lenha. Aquilo me pareceu a coisa mais cruel. Não os soldados, não os gritos, mas a normalidade de todos aqueles que não sabiam ou não queriam ver. A descrição é notável pela observação de detalhes periféricos. O cheiro de especiarias, as famílias de peregrinos, o barulho da praça do mercado, que nenhum teólogo do século II teria motivos para inventar. Esses são os detalhes lembrados por alguém que estava lá, não os detalhes construídos por alguém que escreve teologia. O texto menciona um momento que, de forma diferente, aparece apenas no Evangelho de Lucas, o encontro com as mulheres que choravam na estrada. Mas no manuscrito de Palmira, Maria descreve esse mesmo momento do outro lado. Havia mulheres chorando enquanto ele passava. Mulheres virtuosas de Jerusalém, chorando de compaixão. Eu não chorei, não conseguia mais. Mas olhei para elas e senti algo que não consigo definir. Gratidão, talvez, porque o choro delas era prova de que ele havia tocado vidas que eu nunca havia conhecido. E então chega o momento, que levou semanas para os pesquisadores traduzirem, não por dificuldades técnicas, mas porque eles precisavam parar. Não vou descrever como pregaram. Algumas dores não precisam ser repetidas para serem lembradas. Direi apenas que, em certo momento, parei de ouvir as marteladas e comecei a ouvir sua respiração. Concentrei-me nisso, no fato de que ele ainda respirava. O manuscrito não apresenta uma Maria mística ou passiva. Apresenta uma mulher que usa todos os recursos psicológicos à sua disposição para sobreviver ao que está vivenciando, que se concentra em pequenos detalhes, para evitar o colapso, que negocia com a própria dor. Em um dado momento, aproximei-me dele o máximo que me permitiram, e ele olhou para mim. Naquele instante, soube algo, que não consigo explicar completamente em palavras, que ele estava bem, não o seu corpo estava destruído, mas algo em seu olhar estava sereno, íntegro. E isso foi o mais estranho de tudo. Essa serenidade no olhar de Jesus crucificado é um elemento que também aparece em algumas tradições apócrifas góticas, particularmente no Evangelho de Pedro e no Evangelho de Filipe. A convergência dessas tradições neste ponto específico foi observada por diversos pesquisadores, como um fato que merece atenção. Este é um dos momentos mais comoventes do manuscrito. Se isso te impactou, se algo nessas palavras te tocou profundamente, compartilhe este vídeo com alguém que você ama, e deixe um comentário sobre o que você sentiu.
Isso é importante para nós. O Novo Testamento registra 7 das últimas palavras de Jesus na cruz, distribuídas entre os 4 evangelhos. O manuscrito de Palmira preserva 3 delas, e acrescenta algo que não aparece em nenhum outro texto. Após a versão do manuscrito das palavras, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, o texto continua, e após esse silêncio, ele olhou para mim mais uma vez, com o que restava de sua voz, disse algo que só eu pude ouvir. Ele disse, não chore, mãe. O grão de trigo que cai na terra produz muito fruto. Isso não foi o fim, foi a semeadura. A imagem do grão de trigo caindo na terra aparece em João, capítulo 12, versículo 24, no contexto da conversa de Jesus sobre sua morte iminente. No manuscrito de Palmira, essa mesma imagem é apresentada, como as últimas palavras de Jesus, dirigidas especificamente à sua mãe. Coincidência, dependência literária de João, ou ambos os textos, preservando uma tradição oral comum sobre as palavras de Jesus? Não há resposta definitiva, mas a questão é instigante. Capítulo 6. A supressão. Para entender por que um texto como o manuscrito de Palmira teria sido suprimido, precisamos compreender o mundo do século II, depois de Cristo. O cristianismo do século II não era um movimento unificado. Era uma coleção de comunidades espalhadas de Roma à Mesopotâmia, de Alexandria a Antioquia, cada uma com suas próprias tradições, seus próprios textos e suas próprias interpretações do significado de Jesus. Havia comunidades paulinas, que seguiam as cartas de Paulo e enfatizavam a justificação pela fé. Havia comunidades judaico-cristãs, que mantinham as práticas judaicas e enfatizavam a continuidade entre o Antigo Testamento e Jesus. Havia comunidades góticas, que interpretavam a mensagem de Jesus em termos de conhecimento espiritual interior. E havia comunidades apostólicas, que se legitimavam por meio da conexão direta com um dos 12 apóstolos originais. Nesse ambiente diverso, surgiu dentro do cristianismo, no século II, um movimento que os historiadores chamam de proto-ortodoxia. Esse movimento buscava definir uma versão padrão da fé, rejeitar variantes consideradas heréticas, e estabelecer uma lista autorizada de textos sagrados. O principal articulador desse movimento foi Irineu de Lyon, bispo do final do século II. Sua obra monumental, Ad versus Hereses, Contra as Heresias, escrita por volta de 180 d.C., é o primeiro texto conhecido, que menciona especificamente 4 evangelhos como válidos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Irineu escreveu: assim como existem 4 pontos cardeais e 4 ventos principais, a Igreja tem 4 pilares. O argumento é poético, mas circular. Existem 4 evangelhos porque existem 4 pontos cardeais e 4 ventos. Esta é uma justificativa cosmológica, não histórica. A questão que devemos nos fazer é: por que não há um evangelho de Maria Mãe no cânone? A explicação mais simples é que um evangelho de Maria Mãe foi consolidado no 1º ou 2º século. O manuscrito de Palmira, nesta interpretação, seria uma composição tardia, possivelmente do 2º ou 3º século, que utilizou a voz de Maria como recurso literário para apresentar uma espiritualidade alternativa. Esta não é necessariamente uma leitura negativa. Os textos apócrifos têm seu próprio valor como testemunho da diversidade do pensamento cristão primitivo, independentemente de sua autoria exata. A segunda possibilidade, defendida por alguns pesquisadores, é a de que existia uma tradição oral mariana, memórias e ensinamentos preservados em comunidades próximas a Maria, que foi posteriormente documentada em textos como o Proto-Evangelho de Tiago, a História da Dormição e, possivelmente, o Manuscrito de Palmira. Esses textos foram marginalizados ou excluídos do cânone não por serem falsos, mas por concederem a Maria uma voz e uma autoridade espiritual autônomas, que desafiavam a estrutura eclesial emergente.
A doutora Beverly Robert Gaventa, em sua obra de 1995, Maria, Visões da Mãe de Jesus, publicada pela University of South Carolina Press, articulou isso com precisão. A exclusão dos textos marianos do cânone teve consequências teológicas que a Igreja levou séculos para resolver. Criou um vazio que foi eventualmente preenchido pela devoção mariana popular e pelos dogmas da Imaculada Conceição e da Assunção. A Igreja oficial jamais poderia ignorar Maria, ela só poderia controlar como ela seria lembrada. E há uma terceira dimensão que não podemos ignorar. No século IV, quando o imperador Constantino legalizou o cristianismo e o Concílio de Nicéia em 325 e, posteriormente, o Concílio de Cartago em 397 estabeleceram definitivamente o cânone bíblico que conhecemos hoje, o processo de seleção não foi apenas teológico, mas também político. Os textos que concediam autoridade espiritual direta às mulheres, incluindo o Evangelho de Maria Madalena, também encontrado em Nag Hammadi, e possivelmente textos marianos como o Evangelho de Palmira, representavam uma ameaça à solidificação da estrutura clerical masculina. A professora Karen Elkin, da Universidade de Harvard, explicou isso em seu livro O Evangelho de Maria Madalena, publicado em 2003. Não é que a Igreja primitiva odiasse as mulheres, é que o processo de institucionalização exigia hierarquias claras, e as hierarquias do final do período romano eram dominadas por homens. Textos que complicavam essa clareza eram marginalizados, independentemente de seu valor espiritual. Essa parte da história é a mais controversa. Você acha que houve uma decisão consciente de suprimir a voz de Maria, ou foi simplesmente o processo natural de formação do cânone? Conte-nos nos comentários. Não há resposta certa. Existem apenas perspectivas honestas. Agradecemos por ter assistido esse vídeo até o final. Daremos continuidade nas revelações do Evangelho perdido de Maria, Mãe de Jesus Cristo, na terceira parte no próximo vídeo. Que Jesus te abençoe e ilumine teu espírito. Amém.